Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre dissertação, o texto dissertativo argumentativo. Dissertar é o mesmo que escrever, tá? Você pode dissertar sobre vários assuntos de várias formas. Agora, quando a gente fala que o texto é dissertativo argumentativo, ele tem um formato muito específico e tem características também muito específicas. A gente vai falar um pouquinho dele, que é um dos textos que geralmente é um dos mais cobrados em vestibulares e é o texto que o Enem cobra. Para quem vai fazer o Enem, esse é o texto que o Enem cobrou até hoje, né? Se mudar, não tem notícia de que isso vai mudar por enquanto, mas vamos lá. Aqui, um pouquinho das características, é aquele que define um ponto de vista, né? Em alguns casos ele propõe uma solução. Essa questão da proposta de solução, ela é especificamente a gente falando do Enem. Quando a gente fala de Enem, no final, lá na conclusão, você tem que sugerir alguma solução, uma possível solução para o problema que foi proposto aí na construção do seu texto, tá? E o ponto de vista é a tese, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. As principais características do texto dissertativo argumentativo são a presença de tese, que eu acabei de falar, né, o ponto de vista, em geral, no primeiro parágrafo do texto. É onde as pessoas vão buscar a sua tese. É lá no primeiro parágrafo que ela deveria estar sempre, né? A tese é aquilo que você que é o ponto de vista que você quer abordar ali, é a forma como você vai querer falar do assunto. Se eu colocar aqui, por exemplo, vacina contra o coronavírus, esse é o meu tema. Vacinação contra o coronavírus, suponhamos que esse assunto foi proposto, e aí o que você vai colocar? Você vai, entre as muitas formas de abordagem, você pode, por exemplo, se posicionar a favor, contra, ou você pode trabalhar com essas duas formas utilizando aí algumas estratégias, tá bom? E aí você vai dizer ao longo do seu texto por que você se posicionou daquela forma. Desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese. Você tem um ponto de vista. Se eu falar assim, eu sou contra a vacina não deve ser aplicada porque ela pode causar muitos danos à saúde. Suponhamos que esse seja o meu ponto de vista. Aí, quando eu chegar aqui no desenvolvimento, eu vou ter que argumentar comprovando isso que eu estou falando. Eu disse que ela pode prejudicar a saúde, então eu vou ter que provar o que eu acabei de falar. Eu vou ter que provar a minha tese por meio de argumentos lá no desenvolvimento. Desculpa. A conclusão é uma forma de síntese, né? Você vai sintetizar, você vai resumir ali rapidamente seu texto, sem apresentar ideias novas, não tenta ficar inventando mais nada, porque o que você tinha que falar, você já falou, você só vai resumir ali o seu texto. E, no caso do Enem, você vai propor uma solução para o que foi falado, uma possível solução. Né? A gente fala de possível solução, porque ninguém está aqui para inventar a roda, né? E o uso da norma padrão da língua. Vamos conhecer um pouquinho o que é essa norma padrão da língua, ok? Vamos aqui adiante conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas características. Aqui a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ela é dividida em introdução, argumentação ou desenvolvimento e conclusão. E cada uma delas tem aí suas particularidades, cada uma delas tem aí suas próprias características, ok? Como a maioria das redações, ou todas as redações, elas têm essa mesma estrutura, basicamente. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a linguagem utilizada, que é a norma padrão. O que é a norma padrão? Ela é aquela que se espera dos falantes da língua portuguesa, essa variação aí, dos falantes não culto, porque o culto, a norma culta, ela é aquela fala de quem tem cultura, e a padrão é aquela que está no documento, é aquela que se espera de quem estuda, é aquela que está nos livros de educativos, por exemplo. Então, essa norma é a norma padrão da língua portuguesa, é aquela que sempre a gente vai
ter que apresentar quando você dá aula, que já é aquela que é cobrada também no vestibular, que é o falar corretamente, falar certinho, falar bonitinho, ali todo arrumadinho. Ah, mas aí eu não quero falar, o que eu falo eu me faço entender. Tá bom, mas aí a gente está falando que na dissertação você tem que mudar a sua forma de falar, você tem que se adequar a isso, ok? Aqui essa charge, eu gosto muito dessa charge quando a gente fala de norma padrão, que eu falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão, e aí o português, aí varia, né? Então, quer dizer, ela está falando que aí pode mudar de uma forma para outra, só que a norma padrão, ela é a mesma, em qualquer lugar, ela não leva em conta por exemplo, a forma de falar do Rio Grande do Sul, ela não leva em conta as gírias, ela não leva em conta nada disso. Ela leva em conta a gramática, a norma culta ali, não culta, padrão. Culta é de pessoas que têm cultura, né? É diferente. Então, vamos lá. Adiante. Aqui na introdução, o primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo, né, é a apresentação, ele apresenta o tema e a tese. O tema é aí o assunto geral do texto, no início, onde você vai falar do início ao fim, e é a primeira coisa que você define. Antes de você começar a escrever, você tem que saber do que você vai falar e ajuda a manter o foco ali que você quer falar. E o título é o nome que você vai dar. O ideal é que você dê um título quando você tiver terminado sua redação, porque aí você vai saber o enfoque que você deu a ela. Por exemplo, se eu coloco assim, violência contra a mulher, violência, vamos colocar aqui violência, é um assunto? É um assunto, mas eu boto violência como tema, olha como esse tema é amplo. Aí eu vou falar o quê? Qual vai ser a minha abordagem? Violência contra a mulher, contra a criança, contra idosos, contra jovens, violência dentro de casa, violência contra animais, violência não sei onde, e assim por diante. Então você abre aí uma série de recortes do mesmo tema, e aí que a gente tem que saber você não vai dar conta de cobrir tudo isso. Você tem que tomar um posicionamento aí, você tem que se apossar de apenas uma parte dessa violência, porque é muito amplo o tema, ok? Esse daqui eu tirei nesse site aqui, eu tirei essa imagenzinha que já estava pronta, né? É um serviço preguiçoso um pouquinho. A tese. Aí eu trouxe aqui a tese, que é aquele ponto de vista. Eu trouxe aqui uma tese de uma redação, um pedacinho da introdução de uma redação de 2013 do Enem, quando falava, o tema foi sobre a lei seca. E aí aqui foi só um pedacinho dessa introdução lá. A relação travada de diversão e álcool dificulta a instalação de uma ordem social e prejudica os não participantes desse ciclo. Entra em cena o Estado e seu intrínseco poder observado na forma da lei seca. Olha só aqui, destacado a tese desse texto. A obediência da maioria é justificada pelo temor à pena ou pelo aumento da consciência social? É uma pergunta. A obediência da maioria é justificada pelo temor à pena ou pelo aumento da consciência social? O efeito foi passageiro ou duradouro? Então, aqui a gente pode ver essa daqui é a tese. A pessoa vai ter que construir uma redação para defender essa tese, em torno desse questionamento aí que foi feito, ok? Com argumentos, tudo bonitinho para poder comprovar. Aqui a gente vai falar dos tipos de argumento rapidamente, para esse vídeo não ficar tão extenso também. Argumento de autoridade é um dos meus preferidos. Se você for falar sobre qualquer assunto e você pegar uma autoridade, se você vai falar sobre ciência, é óbvio que você vai pegar um cientista para poder comprovar o que você está dizendo. Isso é autoridade. Não adianta você pegar uma pessoa que, sei lá, o seu João Padeiro ali, que ele não vai falar, ele não é uma autoridade em ciências. Se você quiser falar sobre pão, sobre a qualidade do pão, sobre como fazer o pão, você vai pegar o seu João. Se você quiser falar sobre educação, você vai pegar o Paulo Freire, você vai pegar alguém que conhece um professor, você vai pegar um diretor, você vai pegar uma pessoa que entenda do assunto, né? Então, cada um, essas são autoridades que a gente está falando, tá bom? Não é autoridade de, polícia, essa coisa toda, não. Não, é autoridade aquela pessoa que entende do assunto. Argumento
por comprovação. Você já ouviu a máxima de que contra fatos não há argumentos? Olha aqui, então essa por comprovação, você vai contar com dados estatísticos, com pesquisas, aí vem aquela coisa, segundo o IBGE, segundo pesquisa realizada por não sei quem, aí você vai apresentar esses dados para poder comprovar o que você está dizendo. Argumentação por comparação. Olha só aqui esse exemplo, a saga dos filmes e livros de Harry Potter pode entrar na argumentação por comparação na temática de direitos da criança e do adolescente. Que a gente lembra aí que o personagem lá no início vivia trancado, morava debaixo de uma escada, era trancado lá e não era permitido que ele pudesse se divertir, né? Então, era uma privação de um dos direitos da criança e do adolescente. Argumento por causa e consequência. Tá aqui um exemplo de argumento por causa e consequência. Cada brasileiro deveria se preocupar mais com seu papel na construção da nação. Como o cidadão não cumpre seus deveres, fica cada vez mais difícil que o Brasil cresça de forma mais ordenada e constante. Então, o problema do Brasil não crescer de forma ordenada e constante, né, seria que a consequência, né, a causa para ele não crescer dessa forma, seria o fato de o cidadão não cumprir com seus deveres, de acordo com esse exemplo. A argumentação por exemplificação, né, você pode pegar um fato concreto, uma notícia de jornal, um evento histórico, aí você vai mostrar que aquilo já aconteceu na história, que ele pode se repetir ou coisa do tipo, e argumenta por enumeração, onde você enumera uma série de fatos que comprova a relevância do que você está falando. Aí você vai colocar em primeiro lugar isso, isso e isso, em segundo lugar aquilo, em terceiro. Então isso é enumerar, tá? É colocar em uma determinada ordem uma série de fatos que vão te ajudar a comprovar os seus argumentos. Isso é muito mais amplo, eu acho que vocês podem dar uma olhadinha por conta própria também, ok? Ai, meu Deus. Vamos aqui à conclusão. A conclusão a gente, como eu já tinha dito antes, ela pode ser só um resumo, né, do que foi falado, um apanhado geral ali das ideias, ou ela pode contar no caso específico do Enem, prestem atenção nisso, caso específico do Enem, a conclusão obrigatoriamente vai ter que contar uma proposta de intervenção social ou, no caso aí, uma possível solução para o problema que foi apresentado, porque as redações geralmente elas apresentam um problema, então a pessoa vai ter que sugerir algo ali, e assim, houve algumas mudanças onde o pessoal estava tendo uns questionamentos em relação a direitos humanos, e era uma guerra porque priva a pessoa da liberdade de expressão, mas eu recomendo você, independente de qualquer lei, de qualquer coisa, a minha recomendação, e eu acho que a de todo mundo deveria ser, é que você preze sempre, quando você for falar, for escrever, pelo respeito às pessoas, e às leis, e à religiosidade, e qualquer escolha do outro, né? Respeito é sempre primordial nesse caso. Aqui no caso da conclusão, ela não precisa ser enorme, gente, ela tem que ser breve. Você já falou tudo que você tinha que falar, você só está fechando o seu texto. Seja breve, retoma aí a introdução que você falou lá no início, com calma, com cuidado, retoma aí isso rapidinho e apresente a possível solução no caso do Enem, muito especificamente. E, por favor, não comece a apresentar fatos novos, porque você não vai ter tempo de falar sobre eles. Então, a conclusão não é lugar para você apresentar fatos novos, ok? Um beijo para vocês, fiquem bem, cuidem-se direitinho e vamos que vamos. Qualquer dúvida pode falar comigo.